Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula de terça-feira eu falei para vocês a Revolução Puritana, não foi? Tá gravado aí no canal no YouTube, quem não assistiu pode assistir, eu peço que assista, na verdade. Quem já assistiu e quiser reassistir para ajudar na aula, está à disposição, tá tudo lá à vontade para vocês assistirem. A Revolução Puritana foi a revolução que questionou lá o poder do rei, né? Você lembra lá que eu contei para você que o rei toda hora tirava o parlamento, colocava o parlamento, queria tirar o parlamento, e aí esse poder do rei foi questionado. Ele não pode fazer o que ele quer. Afinal de contas, é o parlamento de gente muito poderosa, não só de nobreza, mas também de dinheiro, de cascaio, trim, 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 trim. Ele não pode ficar fazendo isso o tempo todo, ok? Então, na segunda vez que ele vai tentar fechar o parlamento não aceita, vai ter uma confusão danada, vai ter uma guerra danada. Eu contei tudo isso na última aula. E o parlamento ganha e acaba executando o rei, ok? Eu parei a aula aí. Então, eu falei para vocês que aquele cara que inverteu a guerra, antes quem estava ganhando era lá era o exército do rei, depois foi o exército do parlamento, foi um cara muito famoso chamado Oliver Cromwell. Eu até comentei que é uma palavra muito difícil de dizer, né? Cromwell. E esse Oliver Cromwell, ele vai assumir o poder, ele vai excluir aqueles parlamentares, excluir de maneira, é uma maneira muito simpática de dizer, né? Os parlamentares que foram contra eles. Então, por exemplo, a alta nobreza, eu falei isso na aula passada, a nobreza mais alta, mais próxima do rei, foi a favor do rei. Então ele tirou esse pessoal de lá, ok? Porque não era de confiança, né? Eles eram a favor de uma outra forma de governo. Então o Oliver Cromwell vai afastar esse pessoal, depois ele mesmo vai dissolver o parlamento. Olha que interessante, né? O cara lutou por um governo que dissolveu o seu parlamento e agora ele mesmo dissolve o parlamento, ele tira esse parlamento e ele se autoproclama o Lorde Protetor Vitalício da Inglaterra. Então, como se ele fosse o responsável pela proteção do país inteiro, ok? O que, em suma, o pessoal falou que seria uma república, na verdade é uma ditadura. A partir de agora, quem manda na Inglaterra inteira é Oliver Cromwell. Só que em vez de ser um rei que teve o seu pai que era rei, o seu avô que foi rei, então tinha uma linhagem, ele se autocoloca. Então a gente chama isso de ditadura. E quem vai dar todo esse suporte para que ele possa fazer isso é o exército que ganhou. Então todo aquele exército, aquela estrutura que ele montou contra o pessoal lá do rei, vai manter essa estrutura e essa estrutura vai manter ele no poder. Fora que ele também era um cara muito... falava muito bem, né, se expressava muito bem, tinha a força física do seu lado, então juntava as duas coisas, então ele conseguiu se manter no poder. Ele era muito influente, ok? Também era bastante rico, mas ele se expressava bem e tinha o uso da força, então juntou a fome com a vontade de comer. Em 1651 ele vai decretar um negócio chamado Ato de Navegação. O que é isso? A partir de agora, qualquer mercadoria que viesse ou saísse da Inglaterra ou suas colônias, que eram muitas, só podiam ser transportadas por navios ingleses. Né? Um país que foi odiar isso é a Holanda. A Holanda era especialista em transporte. A Holanda é um país muito pequeno e o seu solo ele é no norte da Europa, então o seu solo também não é tão bom assim. É um país pequeno. Então eles se especializaram muito em barco. Eles tinham muito barco para fazer essa logística. Alguém chegava, eu quero mandar minha mercadoria da Espanha para a Itália. Ah, não, eu te arrumo um barco. Então os holandeses pegavam o barco, enchiam a mercadoria e levavam da Espanha para a Itália. E por aí vai. Obviamente a Inglaterra é uma das maiores economias da época, né? Vai se tornar a maior economia agora, só vai deixar de ser com os Estados Unidos, aqui mais próximo da gente. E a Holanda não vai gostar nada disso, porque ela precisava desse transporte, era o ganha-pão dela. E a Inglaterra fala, não interessa, qualquer transporte que acontecer para a Inglaterra, ou saindo da Inglaterra, ou indo para as colônias, ou saindo das colônias, tinha que ser por barcos ingleses. E a Holanda não vai aceitar isso e vai ter uma guerra. Então a Inglaterra e a Holanda vão cair na porrada, pancadaria, tiro, porrada e bomba. Né? Os barcos, eles vai ter muita guerra naval, porque os dois são especialistas em barcos, e não vai dar em outra vitória da Inglaterra. Aí que a Inglaterra, então, vai pegar muito barco holandês, ela ganhou a guerra, né? E aí vai se tornar, naquele momento, a maior frota naval do mundo. Não só de guerra, como mercantil também, para fazer transporte de mercadoria. E aí a Inglaterra desanda, né? O governo de Cromwell foi um que deu base para a Revolução Industrial, lembra que nós vamos trabalhar mais para frente, né, que aconteceu na Inglaterra. Ele foi um dos caras que deu essa base para a Revolução Industrial acontecer. Afinal de contas, não adianta nada você ter uma indústria, que é o caso da Revolução Industrial que a gente está falando, se você não pode levar o seu produto para outro lugar. Então, que adianta você chegar aqui e montar uma empresa enorme,
Aqui em Pedro Leopoldo, você monta uma empresa enorme, gigantesca, mas você não consegue entregar porque você não tem caminhão. No caso de hoje em dia, né? Você não tem ferrovia, você não tem avião, o que adianta? Então, quem lançou essa estrutura toda para que isso possa ser feito, né? Um dos principais para isso foi o Oliver Cromwell. Em 1658, o Oliver Cromwell vai morrer. A gente não sabe ao certo qual que é o motivo da sua morte, né? Toda vez que uma pessoa muito poderosa morre, sempre vem a ideia de assassinato, alguma coisa assim, ok? Mas a gente não tem como garantir o que foi a morte dele. Seu filho, Richard Cromwell, vai assumir o poder, mas ele não tinha nem de longe, mas assim, nem de longe, a habilidade que o pai dele tinha para governar. Então, logo ele vai perder o seu poder, o poder que o pai dele tanto custou para conquistar, e o parlamento volta a controlar o país. E pior, eles vão devolver ao rei o poder do rei. Então, pensa bem, olha o tanto de revolução de gente que morreu para tirar o rei, e aí depois que tudo isso acontece, adivinha quem volta a governar? O rei. Não vai ser Carlos I, porque Carlos I morreu na Revolução Puritana, a primeira revolução lá da aula que a gente falou da última aula. Quem vai assumir o seu filho, Carlos II. Ó, você vê, é o filho do cara que é tirado do poder que eles voltaram pro poder. Toda vez que na sociedade tem uns trem muito estranho, né? Não tô dizendo que tá certo ou tá errado, só é estranho. Né? Aquela confusão, aquela guerra, confusão toda pra tirar um cara, pra depois no final de tudo o filho do cara voltar a governar. Mas é o fato, foi o que aconteceu, se o historiador tem que dizer o que aconteceu. Então ele vai voltar, ele vai dar um jeitinho de voltar a ser absolutista, ser aquele cara que controla o país inteiro. Então o parlamento põe lá alguém que vai acabar controlando o parlamento, ok? Depois de um tempo esse Carlos I vai morrer e quem assume é o seu irmão James II. E aí vai dar confusão. Por quê? Primeiro, religião. Ele era um cara muito propício à Igreja Católica. E como a gente sabe, a Inglaterra é uma região protestante. Né? Eles têm a própria igreja deles chamada Anglicana. Então o próprio país tem uma igreja, que é a Anglicana. É lá quando a rainha vai casar, o filho da rainha vai casar, o neto da rainha vai casar, é lá naquelas igrejas que você vai ver aquela região anglicana. É a religião do Estado. Entendeu? Então, a própria Inglaterra tem sua religião. E aí vem um rei querendo colocar uma outra religião, que é o católico. Então, isso já vai dar uma desestabilizada com o parlamento, que o parlamento inteiro é anglicano ou protestante. Agora vai vir um rei que gosta da igreja católica, isso vai dar uma dificuldade na relação entre o rei e o parlamento. Além disso, além da questão da religião, James II também toda hora vai querer cada vez aumentar o poder dele. O rei, todo rei é assim. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado, não. Ele vai querer sempre aumentar o seu poder, a sua influência, né? O que ele puder fazer pra mandar, ele vai fazer pra mandar. E juntando com essa questão religiosa, o parlamento não gosta muito do que está acontecendo, ok? O James II vai ter um problema muito sério com a família dele, com a esposa, algumas vão ser protestantes, então vai casar de novo, ele tem um problema sério de família. E uma das filhas dele, chamada Maria II, casou com um príncipe, se não me engano, holandês, chamado Guilherme de Orange, e o parlamento então vai chamar esses dois, que eram dois protestantes, e vão falar para eles, olha, nós vamos dar um golpe nesse James II, tirar ele do poder, nós vamos colocar vocês, ok? E a filha também devia ter um desentendimento com o pai, porque nenhum filho que gosta do pai faria isso com o próprio pai, independente se ele é bom ou ruim, não interessa, mas ela vai aceitar, vai ter o parlamento vai tirar o rei do poder, não vai ter muita resistência, até por isso que vai chamar Revolução Gloriosa, porque não vai ter muita morte. E é a partir de agora quem vai assumir a filha dele, Maria II, e o seu esposo, o Guilherme de Orange. É nesse momento que eles vão abrir mão de muito poder deles, e a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista, em que o rei manda tudo, e se torna, e é até hoje, uma monarquia parlamentarista. Ou seja, uma parte do governo vai ser para a rainha Maria II, ou para hoje a... E hoje quem governa a Inglaterra como rainha é Elizabeth II, né? Então, desde aquela época da Maria II até hoje, Elizabeth II é uma monarquia parlamentarista. Ou seja, o poder é dividido entre os dois, entre a monarquia, que no caso é a rainha, e o parlamento, que é o pessoal que está lá ajudando a governar, ok? Então, com isso, o rei e a rainha perdem muito poder. Esse rei absolutista, ele mandava sozinho. Agora não, ele tem que ter um parlamento, ele tem que aceitar a opinião do parlamento, ele tem influência, ele dá a opinião dele e ela é levada a sério. Mas ele tem alguém para segurar as pontas dele, para virar e falar, não, isso que você está fazendo está errado, rei. E aí começa. Outra coisa, coloca uma constituição.
Então o que significa isso? Escreve um livro com leis e fala, todo mundo nesse país tem que seguir a lei, inclusive o rei. Então, sei lá, é proibido roubar. O rei não pode roubar. Ah, mas professor, não, o rei antes fazia o que ele queria fazer. E os amigos dele faziam o que ele queria fazer, porque ele era o rei. Né? Luís XIV, um rei famosão, tem até uma série na Netflix chamada Versalhes, que fala sobre a vida dele. E ele fala, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Então, se está certo ou se está errado, quem determina isso sou eu. E se eu quiser mudar de opinião, eu mudo, porque quem manda sou eu. Agora não, agora tem uma Constituição com leis dizendo o que está certo e o que está errado. Tanto o parlamento quanto a rainha tem que seguir essa lei. Ok? Isso a gente chama então de monarquia parlamentar. Tem a monarquia e tem o parlamento. Beleza? Então com isso a gente conclui essas revoluções da Inglaterra. Essas revoluções foram muito importantes para mudar o estilo. A gente está falando do período do final da Idade Média e início da Idade Moderna, que eu tanto falo das 5 divisões da história. Então nesse momento é que a nobreza lá na Idade Média mandava demais. Ela, junto com o clero, decidia a vida de todo mundo. Quando vai mudar para a Idade Moderna, esse poder começa a perder. A nobreza começa aos poucos a perder poder em nome de uma classe social muito famosa, que essa classe hoje governa o mundo, que é a burguesia. A burguesia é o pessoal do cascai, do dinheiro. Então a Revolução da Inglaterra é uma das primeiras que vai pôr essa burguesia no poder. Entendeu? Então toda essa nobreza que mandava lá da Idade Média ou da história antiga também, esse poder dela vai aos poucos caindo. Não é à toa que hoje aqui no Brasil não tem mais nobre, né? Então quem vai mandar é essa classe social que a gente chama de burguesia. Todo esse pessoal aí que governa hoje em dia, tudo é burguês. Tá? Você gostando ou não gostando de burguesia, se você for um cara de esquerda, né, que gosta muito lá do Marx, de visões de igualdade, geralmente tende a não gostar da burguesia. Mas fato é que eles mandam no mundo hoje, né? Com raras exceções lá na Ásia, mas aqui no Ocidente, no nosso lado de cá, quase todo mundo é governado por um burguês, ok? Com raras exceções. Tranquilo? Então tá explicada a matéria, espero que vocês tenham entendido e nas próximas aulas a gente continua com o conteúdo.